cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos. Rogai por nós. São Mauro. Rogai por São nós. Bento. Rogai por nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, o tema da aula hoje, né? Eu vou comentar. Essa aqui é uma primeira aula de duas que eu pretendo dar. É a respeito das 3 revoluções na história. Esse tema é um tema que o professor Orlando Fedeli ele desenvolvia. Era uma aula recorrente que ele dava pra gente quando a gente começou. Era uma das primeiras aulas que ele dava, né? Porque por causa da importância, né, que tinha se ter uma visão geral da história, né? Então ela é uma aula índice, tá? É uma aula que ela trata não de toda a história, mas desde a Idade Média até a idade que nós estamos, e que ela procura esboçar um panorama geral da história, né? Esse tema das 3 revoluções não foi um tema que o professor Orlando forjou, nada disso. Isso aqui é um tema que já existe na historiografia, né? Isso aqui inclusive, até Marx fala disso, mas ele fala disso como um determinismo, e não sobre o mesmo aspecto, sobre o mesmo ponto de vista, evidentemente. Ele fala isso como uma evolução da sociedade, né? Pela qual a sociedade devia passar, pelas 3 fases das 3 revoluções para culminar no comunismo, tá? Assim, não é uma coisa inédita, mas é interessante o estudo que o professor vai fazer depois, que ele vai desenvolver em cima dessa mesma aula a questão do curto-circuito, que é uma coisa que absolutamente eu não vou tratar aqui. Então essa aula ela serve então como um panorama, né? Um panorama histórico a respeito aí das 3 revoluções, né? Essas 3 revoluções que vão ser quais revoluções, tá? Então a gente vai ter essas 3 revoluções que vão atuar na Idade Média. A gente vai ter a primeira revolução, né? Que está no final da Idade Média, lógico, não propriamente no limite, tá? Que é a Reforma Protestante. Depois a gente vai ter a Revolução que encerra a Idade Moderna, que é a grande revolução, inspiradora de muitas outras, que é a Revolução Francesa. E, por fim, a gente vai ter a Revolução durante a Idade Contemporânea, que ela não ocasiona o surgimento de uma nova era, né? Mas ela vai ter uma importância histórica muito grande, que vai ser a Revolução Russa, tá? Que não vai se espalhar da mesma maneira que a Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa disseminou o liberalismo por tudo quanto é lugar, mas ela vai se espalhar muito mesmo por conta do igualitarismo que ela vai trazer, e que hoje está na cabeça de todas as pessoas, e que apesar das pessoas não levarem as últimas consequências, né, como levou Lenin, como levou Stalin, como levou Mao Tse-tung, que mataram grande parte das pessoas para fazer coletivização das terras, ele entra como sendo uma verdade incontestável, né? Na nossa sociedade que não tem verdades, a igualdade, né, contraditoriamente, é uma verdade incontestável, que ninguém pode tocar, né? A igualdade é um bem, todos temos que ser iguais, e isso acaba sendo uma espécie de dogma desse mundo moderno que é contrário a todos os dogmas. E antes de falar propriamente da história, a gente fala dessas definições, né? Essas definições, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, elas foram criadas por estudiosos na Idade Moderna, que eram contrários à Idade Média. E dessa forma, justamente, né, eles criaram essa nomenclatura. Então eles chamaram Idade Antiga a Idade Antiga, eles chamaram a idade que eles estavam de Moderna, e a Idade do Meio, aquela de 1000 e tantos anos, aquela desimportante, aquela que não tinha nada de bom para falar a respeito, Idade Média, né? Essa divisão, ela é uma divisão tola. Por quê? Porque
tudo bem, Idade Antiga vai ser sempre antiga. A Idade Média, depois do surgimento da Idade Contemporânea, não é mais média. A Idade Média agora é uma idade que não está mais no meio das coisas. E a Idade Moderna ficou velha. E mesmo o nome Idade Contemporânea, que deram depois, que é a Idade Atual, no futuro ela não vai ser mais contemporânea, ela vai ser antiga. Então essas divisões a nomenclatura delas é tola. E todas essas divisões vai se escolher uma data para mudança de idade. Então, por exemplo, a passagem da Idade Média para a Idade Moderna se escolhe o ano de 1453. Esse ano é o ano do fim do Império Romano do Oriente. É o ano também das invasões dos turcos, né? E é o ano também do fim da Guerra dos 100 Anos, né? Esse ano, né, é um ano emblemático que se escolhe por conta de um acontecimento histórico. Não significa que antes de 1453, num dia anterior, ainda você estava na Idade Média, então era teocentrismo e tudo mais, e depois, amanheceu na Idade Moderna, né? Acabou tudo. Na verdade, a gente tem um alvorecer aí no meio das coisas. Dentro desse alvorecer, a gente escolhe uma data. Assim como o serviço de meteorologia, né, tem a hora, se a gente vai consultar, a hora que vai ficar noite. Hoje fica noite 6h30. Né? Não quer dizer que o sol despenca, o sol está brilhando antes das 6h30, e às 6h30 o sol despenca do horizonte e aparecem as estrelas e tudo mais. Se escolhe uma data para essa mudança. A data escolhida do final da Idade Média foi a fim da Guerra dos 100 Anos, que foi um processo bastante longo e um processo interessante. A Guerra dos 100 Anos tem várias características de uma guerra moderna, apesar de no seu início ter também características de uma guerra medieval. Então ela meio marcaria essa transição. Porém, a gente podia escolher como data, né, uma data mais emblemática ainda, que seria uma data mais certa, talvez, para essa passagem, seria o ano de 1303. O ano de 1303 vai acontecer uma coisa importante, né, que é, aqui falando do fim da Guerra dos 100 Anos, que é o quê? Que é o atentado de Anândia, tá? Então, em 1303, o Papa Bonifácio VIII, ele vai ser esbofeteado, né, na pessoa do Colonna, né, que era um dos funcionários do legado do rei Felipe o Belo, pelo rei Felipe o Belo. Isso eu não vou entrar em detalhes, vai haver uma série de contendas entre os dois. Felipe o Belo, o rei Felipe o Belo, que era um falsificador de moedas, ele vai cometer vários crimes, ele vai fechar os templários, né? Diz que se fechou os templários pela heresia, mas na verdade ele fechou os templários porque os templários eram os bancos da Europa, eles eram cavaleiros, que eram monges, mas ao mesmo tempo eles eram cavaleiros, porque eles eles nasceram da defesa do Santo Sepulcro e depois eles foram para a Europa, porque as cruzadas terminaram, então eles não tinham mais razão de existir para a Europa, então foram para a França e para diversos lugares. Eles funcionavam como banco. Então uma das coisas também que Felipe o Belo vai fazer, vai condenar vários deles como herege, né, num processo para lá de duvidoso, e vai ficar com os bens, vai se apropriar dos bens. Então Felipe o Belo vai ser um rei bastante duvidoso, do ponto de vista de honestidade. E ele vai, antes desses processos todos, falsificar uma bula de Bonifácio VIII. E Bonifácio VIII, que não tinha problema nenhum com os franceses, aliás, gostava dos franceses, vai ser acusado de odiar os franceses. Então ele dizia, o Felipe o Belo dizia que os franceses eram piores que cachorro, segundo o Bonifácio VIII, né? Falava isso nessa bula. Dizia também que não existia, a alma não sobrevivia após a morte. Dizia também que não existia inferno e várias outras coisas. Felipe o Belo vai acusar Bonifácio VIII de se fazer adorar, porque Bonifácio VIII, ele não era um papa santo, ele vai ter uma morte edificante, mas ele não era um papa santo. Ele vai ser um dos primeiros papas que vai se fazer um busto
Então ele manda forjar dele um busto, né? Que é uma imagem dos ombros para cima, tá? Para pôr numa igreja. Essa imagem não era costume se fazer na época. Na verdade, no Renascimento é que vai se adotar o costume de fazer pinturas pessoais, né? E de pintar personalidades. E do mesmo jeito de esculpir personalidades. Como não se estava acostumado e aproveitando a situação, ele vai falar, Felipe Belo vai falar que ele fez uma estátua e se fez adorar pela estátua, tá? Na verdade, a estátua era como a gente tira uma fotografia para outra finalidade, ele não tinha essa intenção. Ele tinha algumas coisas estranhas, Bonifácio VIII, ele, por exemplo, ele usava um amuleto, porque ele tinha pedra nos rins, parece a doença dele, dá indicativo disso, então tinha muita dor. Então tinha um amuleto que tinha sido forjado no fogo, na lua de Júpiter, umas coisas tremendamente tolas, né? Mas, no geral, ele tinha, e principalmente na questão de dogmas e dos ensinamentos religiosos, ele era bastante correto. E, no entanto, Felipe Belo vai forjar tudo isso e vai atacar a cidade onde ele passava as férias de verão. Roma era muito quente, ele foi para Nain e o Papa vai entrar uma turba tremenda lá, o Papa vai ficar acuado, né? Vão falar, vieram para te matar, e ele vai ter um ato tremendo de coragem. Em vez de fugir, de se esconder, de tudo mais, ele vai justamente para a cadeira papal, onde tinha nesse palácio de Anaim, ele veste a tiara papal, pega o baco, né? Todas as insígnias papais e fica lá esperando os revoltosos. Quer dizer, quem de nós faria uma coisa dessa? Né? Numa situação, estão vindo bandidos, eles querem te matar, né? Você vai se expor dessa maneira. Então ele vai ter um ato tremendamente corajoso. E quando eles chegavam, eles no palácio, eles arrombaram as portas, os guardas todos fugiram e eles gritavam, cadê o Papa? Cadê o Papa? Cadê o Papa? E ele vai dizer, eis-me aqui, eis aqui o meu pescoço. Quer dizer, se propondo a morrer mártir. Tá? Ele estava disposto ao martírio. Só que diante desse impacto, né? Então, eles não vão ter coragem de cometer esse papicídio. E vão apenas, né, numa discussão, vão esbofetear o Papa. Nesse esbofeteamento do Papa, que acontece com uma luva, aqui está mostrando isso, essas luvas de ferro, o Papa cai. E a tiara papal voa pelo chão, né? Ela cai pelo chão, é derrubada. Então isso aqui é muito simbólico como o final da Idade Média. Por quê? Porque a Idade Média foi o período onde a igreja estava acima do Estado. Agora é o Estado derrubando a tiara papal. É também interessante, eu não comentei na outra aula, mas a gente poderia tomar como início da Idade Média o oposto, né? O início da Idade Média é o ano de 476, quando cai o Império Romano. É um fato relevante, realmente, a queda do Império. Mas antes disso, em 380, a gente tem o arcebispo de Milão, né? Santo Atanásio, que proíbe o imperador Teodósio de entrar na Catedral de Milão. O imperador Teodósio era muito favorável aos bárbaros e mataram alguns bárbaros deles na Grécia. E ele, em represária, chamou todo mundo, o imperador Teodósio, isso em 300 e pouco, chamou todo mundo para uma festa, todo mundo daquela cidade grega, e disse, não, vocês vão ter uma festa. Todo mundo foi, festa grátis no Coliseu. Chamou velhos, mulheres, crianças, todo mundo. Aí mandou entrar as tropas por dentro, era comum, porque às vezes soldados faziam apresentações, e mandou matar a cidade inteira. Né? Pra quê? Pra vingar os bárbaros que eram súditos deles e funcionários deles que tinham sido mortos. Então o que aconteceu? Ele vai depois, isso vai chegar nos ouvidos de Santo Ambrósio, que era ser bispo de Milão, não era papa, não era nem o papa. E Teodósio gostava muito dele, e ele depois dessa história, ele vai para Milão para assistir a missa. E Santo Atanásio fala, não, ele não vai, aqui, Santo Ambrósio, ele diz, aqui ele não entra, né? E fecha as portas, né? Impede o imperador de entrar. Só que essa época tinha acabado as perseguições, né? Os imperadores romanos tinham um poder enorme, tá? Nero, uma das esposas dele, né? Ele chutou, ela estava grávida, ele chutou até morrer, ninguém disse nada.
Eles faziam um sinal com a mão, eles matavam todo mundo. Depois do incêndio de Roma, ele mandou condenar vários cristãos, ele deu uma festa e empalou vários deles, pôs óleo e acendeu para ser a iluminação da festa. Os imperadores tinham um poder imenso, eram completamente desvairados. Como é que aqui ele mandava o imperador ficar para fora da igreja? Não, você não vai entrar. O imperador insistiu. Ele disse, eu não vou derramar o sangue de um inocente na frente de alguém que derramou tanto sangue em vão, né? Na frente de um assassino. E aí o que acontece? O imperador entra com tropas, faz tudo isso? Não, o imperador pede perdão. Ele ajoelha e pede perdão. Ele insiste, até que ele diz, tá bom, você quer perdão? Então você vai se despir das suas insígnias imperiais, você vai pôr uma roupa de saco, né? Roupa dos peregrinos, e você vai dizer em alta voz os seus pecados pela cidade. E o imperador fez isso, descalço, vestido igual mendigo. Ele vai dar uma volta na cidade, batendo no peito e dizendo, fazendo uma confissão pública dos pecados deles. Quem de nós teria coragem de fazer uma confissão pública, né? Ainda mais ele, que era um imperador, né? Dando essas nossas, e aí então é recebido. Isso podia ser marcado como o começo da Idade Média. É a igreja dominando sobre o Estado romano, cruel e tirânico, abaixando a cabeça pela igreja. Aqui começa a Idade Média, aqui termina a Idade Média, podia ser colocado, né? Felipe o Belo se rebelando contra a autoridade papal, né? São dois momentos paralelos, bem importantes. Não é à toa que depois Teodósio que vai declarar a religião romana como oficial do Estado, tá? Então, a gente teria esses dois momentos, né? Esses dois momentos importantes. E a Idade Média, né? A Idade Média, diferente do que esses historiadores que, no fundo, fazem um ataque na Idade Média, mas um ataque contra a igreja, né? Que vão chamar de Idade das Trevas, ela vai ser uma idade onde vão se corrigir vários erros da antiguidade. A Idade Média, como nada que existe nesse mundo, foi uma idade perfeita, idílica, como falam aí uns mineralistas, ou algumas pessoas querendo retratar. Lógico que ela teve enormes defeitos, teve problemas o tempo todo, né? Mas ela vai ter um domínio da caridade. E a caridade é que vai trazer várias coisas. Por exemplo, a abolição da escravatura, tá? A Idade Antiga é escravista. A Idade Média não teve escravidão. Como é que não teve escravidão na Idade Média? Quem foi a princesa Isabel? Que dia foi abolida a escravidão medieval, né? Qual é esse dia que aqui no Brasil é tão celebrado, né? Quando se acabou a escravidão? A princesa Isabel da Idade Média foi o cristianismo, né? E o dia não houve, porque a abolição da escravatura, ela foi paulatina, ela foi acontecendo. Como foi acontecendo a conversão das pessoas. A escravidão, obviamente, é uma coisa repugnante, né? Que trata o homem como mercadoria, né? Propicia abusos corporais e etc. Uma coisa horrorosa. E conforme as pessoas se convertiam e entendiam mais isso, vai haver uma modificação e não houve escravidão na Idade Média. Né? Lógico que vai haver em alguns lugares, e como até hoje há, né? Algumas irregularidades, mas não houve enquanto sociedade. Mas teve a servidão. Servo não era escravo, o servo estava ligado à terra. E o fato de estar ligado à terra era um direito dele. É como, por exemplo, né? Eu compro, isso aqui eu digo porque os professores de cursinho e todos mais falam muito contra isso, né? Mas eu compro um apartamento com um inquilino, tá? Então uma pessoa X me vende o apartamento com o inquilino e fala, olha que bom, você vai comprar um apartamento para você investir, tá alugado já, né? Você vai levar. É direito do inquilino ficar no apartamento, é direito do inquilino, a pessoa quando acabar o contrato pode até pedir o apartamento, mas é direito do inquilino ficar. Não quer dizer que eu compro o apartamento do inquilino, que eu estou comprando o inquilino, né? Não, então escravidão, tá vendendo a pessoa, a mesma coisa. Quando o senhor feudal passava uma terra, o que era
o que não era comum para outra pessoa, ou deixava para um filho, ou deixava de herança, os servos permaneciam na terra, não porque eles fossem coisa do Senhor, mas porque a terra era deles. Essa era uma garantia, né? Então, uma das coisas, não houve escravidão na Idade Média, e não houve abolição, né? A abolição foi feita pela caridade. Outra coisa que construiu a caridade medieval, os hospitais. Os doentes eram deixados morrer. Em Esparta, que foi o auge disso, se praticava uma verdadeira eugenia. Então as crianças, todo mundo conhece isso aqui, as crianças eram apresentadas logo que nasciam para os anciãos, tinham qualquer defeito, eram colocadas num lugar deserto para ser devoradas pelas aves ou jogadas num abismo, né? Mas não era só em Esparta. Os doentes eram os fracos eram deixados para morrer. Não havia hospitais antes da Idade Média. Foi na Idade Média que se criaram os hospitais. Esse aqui que vocês estão vendo, né, é o Hospital de Beaune, tá? Aqui é interessante a citação, né? Essa citação de Juliana Apóstata, que vai ser uma das últimas perseguições da igreja. Aqueles galileus, então ele vai ser contra, esse aqui ele se fez se desbatizar, né? Ele nasceu cristão, foi batizado, católico, e ele fez um ritual contrário ao batismo. Então foi lá num bruxo, numa bruxa, que fez um sinal da cruz ao contrário, com sangue, usando o dedo do pé na cabeça dele. Então era uma pessoa que odiava o cristianismo. E ele vai ter raiva o quê? Da caridade cristã. Aqueles galileus ímpios auxiliam não somente seus pobres, mas também os nossos. Então ele ficou revoltado, porque os católicos, eles ajudavam não só os pobres deles, mas ajudavam também aqueles que não eram católicos, né? Mostrando a caridade, como era a caridade cristã. Isso aqui é um dos exemplos dos hospitais que vão surgir na Idade Média, que era para acolher. Isso aqui é um hospital público, tinha uma ala para as pessoas que pagavam, mas a maior parte dele era para os pobres. Então eram os pobres que iam nesse hospital. E é uma construção fantástica, belíssima, né? Que até hoje centenas de pessoas vão lá todos os dias para conhecer, porque é um prédio belíssimo. Ele tinha, essa aqui é a ala dos pobres, tá? Então ele tinha lá uma série de camas, essas camas todas, aqui tinha celas onde ficavam as pessoas, tinham cortinas de veludos, né? Onde as pessoas, os doentes tinham toda a privacidade, eram cuidados por irmãs religiosas, e no fundo tá a capela. Quando se tinha a missa, abria todas as camas para os doentes do leito acompanharem a missa, e tinha um capelão lá que rezava para eles e prestava toda assistência. É um lugar assim bem parecido com o SUS, né? Bem parecido assim com os corredores de hospitais modernos, né? Uma beleza, tá? Isso aqui fez a Idade Média. Então a Idade Média ela vai tratar toda a fraqueza. A Idade Antiga vai desprezar a fraqueza e vai ter o império da força. Por isso que na Idade Antiga vai ter escravidão. Por isso que na Idade Antiga se desprezava o doente, se desprezava a mulher, se desprezava os pobres, né? Outra coisa que a Idade Média vai criar vão ser as universidades, lógico, e as escolas, porque os ignorantes têm que ser cuidados, têm que ser tratados. Então, vão surgir primeiro as escolas catedralíticas e depois as universidades. Isso aqui é a Universidade de Bolonha, que era do Papa, que foi a primeira universidade que existiu em 1558. Essa universidade, lógico, não foi construída assim, mas as universidades eram bandos de estudantes, né, como eu comentei da outra vez, que iam atrás de um mestre e aprender. Tá? Então, tinha as disputas, né? Tinham aulas ordinárias, onde os estudantes iam, na verdade, falando antes, né? O processo todo começava com crianças, normalmente os últimos filhos eram, ou as pessoas que se via na família que tinham mais inteligência, eram colocadas para estudar. A educação não era universal como hoje. Hoje todo mundo tem que ir para a escola. Se não vai, tem que ir para a cadeia, o pai, né? Porque todas as crianças têm que aprender, né? O nível de educação que a gente tem hoje nas escolas é bem verdade que é razoável que todos tenham, tá? Mas aqui era um nível muito elevado, porque se selecionava só aqueles que tinham maior capacidade. E eles iam. Quem morava no campo mandava os filhos para ir ser educado para os monges, né? Num desses conventos que foi Santo Tomás,
né? E foi viver lá, com 5 anos de idade, né? Com 5 anos de idade, lembra a história dele, que disse que encontraram ele pensativo num canto, então um monge virou para ele e ele perguntou para o monge, quem é Deus? Né? Então, com 5 anos de idade, ele indagava o que ele vai dar muitas respostas depois. E para esses conventos, essas escolas eram chamadas escolas monacais. Em paralelo a isso, a gente vai ter as escolas catedralíticas. As escolas catedralíticas eram nas cidades. Onde é que ia se educar as crianças? Nas catedrais, nas igrejas. Então, lá tinham os estudantes. Esses estudantes, ao contrário do que se fala, né, eles aprendiam a ler com a Sagrada Escritura. Se diz que a Sagrada Escritura ficava, os que vão defender Lutero, acorrentada nas bibliotecas, né? Os livros ficavam acorrentados nas bibliotecas, alguns deles, não sei se acorrentados, mas presos, porque tinha um valor muito grande. Um livro, ele era feito de pergaminho. Pergaminho é a barriga da cabra, que é um couro muito fino que dá para escrever. Então, por exemplo, fazer uma suma teológica, eram mais de 25 cabras que tinha que se matar. Se curtia o couro, se secava, se punha no sal, depois se fazia toda uma técnica para ele ficar bom para escrever. Depois disso tinha um trabalho, não dava para tirar xerox, tinha que escrever à mão. Né? Então era tudo escrito à mão. Outra mentira que dizem é que os monges da Idade Média não sabiam nem escrever, eles só copiavam. Então tem vários erros. Ora, o latim antigo, muitas das obras que eles copiaram, era um latim todo aglutinado, que não tinha separação entre as palavras. O latim medieval tem separação entre as palavras. Os monges pegavam aquilo que era aglutinado e separavam. Se a pessoa não sabe ler, como é que ela vai fazer a separação das palavras? Então é outra tolice que se diz a respeito da Idade Média. E esses livros, né, eram muito caros. Então as pessoas não podiam ter livros. Depois não podiam ter papel também, para anotar, como a gente faz sempre para anotar as coisas. Né? Não dava para ter papel. O papel vai existir bem depois na época do Renascimento, justamente. E um dos responsáveis pelo surgimento do papel vai ser o uso de camisas de algodão, que vai propiciar matéria-prima abundante para se fazer papel, que não era feito de celulose como é hoje. No Egito existia o papiro, que era mais barato, mas na Idade Média não. E aí como os estudantes faziam? Na cabeça. Então tudo tinha que ser decorado, as aulas tinham que ser decoradas. Por isso as aulas tinham uma estrutura muito rígida. Nessa a gente pega a Suma Teológica, que nada mais é que as anotações de um curso iniciante que Santo Tomás deu para os seus estudantes, né? Bem iniciante, o básico, tá? Elas têm uma estrutura muito semelhante. Então primeiro ele dá a tese, depois ele nega essa tese, aí ele vai dar os argumentos que negam essa tese, aí ele vai dar a solução. A solução, primeiro ele dá um argumento de autoridade, que é da Sagrada Escritura, e depois ele vai dar uma série de argumentos que rebatem aqueles argumentos contrários que ele deu, e por fim ele dá uma conclusão. Era sempre assim. Então, para o estudante lembrar, ele lembrava a tese. Aí ele lembrava os argumentos. Então ele ia tendo um esqueleto para fazer isso. Mas eles sabiam tudo de cabeça. São Tomás, quando ele foi para a faculdade, o que aconteceu com uns 13, 14 anos, ele sabia a Suma Teológica, ele sabia a Sagrada Escritura de cor. Né? A gente vai ler a Catena Áurea, é impressionante. Não só as citações que ele faz da Sagrada Escritura, mas de todos os padres da igreja. O que ele fazia? Procurava no Google, lá ia pondo e escrevendo? Não, ele procurava na cabeça dele, porque eles tinham um saber enorme das coisas. Ah, mas Santo Tomás é um Everest da humanidade. Não, né? Isso aí era uma cordilheira inteira. Eles sabiam muito. Todos os estudantes aprendiam a ler com a Sagrada Escritura. Quando eles entravam na universidade, o normal era saber a Sagrada Escritura de cor, né? De trás para frente, de frente para trás. Então era um conhecimento enorme. E eles iam nessas universidades formadas, que eram nas praças, né? E às vezes tinha disputas. Para essas disputas chegava a ter
15, 10 mil pessoas, né? Vinham as disputas maiores entre os professores mais importantes, que eram disputas filosóficas, teológicas, por exemplo, a famosa entre Abelardo e Guilherme de Champeaux sobre os universais. Vinha gente de tudo quanto é lugar, e eram centenas de pessoas reunidas nas praças para escutar os professores, né? Então, um monte de gente que vinha de outra cidade, longe, para escutar dois professores falarem de assuntos elevadíssimos de filosofia. Igualzinho hoje, né, com os jogos de futebol, né, que vai aí uma multidão para ver uma bola rolar de cá para lá, né? Isso é a idade das trevas. A nossa idade, que é uma idade realmente importante e inteligente, né? Imagina, as pessoas iam para escutar aulas de filosofia. Além disso também, junto com os hospitais, vão ser criados os leprosários. A idade antiga, a pessoa teve lepra, ela era simplesmente excluída e renegada. Ela tinha que se apresentar numa pessoa, se verificava isso, e ela era colocada à parte da sociedade. Por quê? Por causa da lepra. Tem dois tipos de lepra, né? Mas um deles é uma lepra extrema, é uma coisa extremamente contagiosa, tá? Então se colocava as pessoas à parte. Na Idade Média vai se inventar os leprosários. Eles vão surgir por toda parte. E era cuidado por religiosos e religiosas que estavam com saúde. As pessoas faziam isso da vida deles. Eles iam ser religiosos que iam cuidar dos leprosos. Mas não pegava lepra? Óbvio que pegava. E a pessoa ia. E lepra é uma doença tremenda. Ela vai comendo as extremidades e a pessoa vai morrendo bem devagar, né? Dura anos. Um leproso, um dos mais famosos foi Balduíno, rei de Jerusalém, que descobriu que estava com lepra com 13 anos por causa de uma falta de sensibilidade. Ele vai ficar muito tempo até morrer, né? Mas vai ficar todo deformado e causa bastante sofrimento e tudo mais. Na Idade Média, vai se cuidar também dos leprosos. Então, a Idade Média vai ser a idade onde a caridade impera. Além disso, né? O que se vai ver hoje na Europa? Tá? Hoje vai se ver na Europa as catedrais, vai se ver na Europa a beleza arquitetônica insuperável que a Idade Média construiu, né? A Idade Média vai ter, o professor Orlando tem uma aula que ele trata disso, né? Ela vai justamente inventar a estética da luz. É na Idade Média que vai surgir o gótico, que diferente do românico, que era maciço porque não tinha estrutura, né? Na Idade Média, o gótico vai surgir a estrutura, né? Essa parede aqui é toda aberta, porque tem uma viga ali, né? Aqui também não dá para ver, tá embutido, mas nessa sala a gente tem colunas laterais. É assim que se constrói os prédios, só as colunas e depois vai se preencher no esqueleto. Esse tipo de construção vem com o gótico. Antes, no românico, tudo tinha que ser maciço, porque não tem estrutura. Então, não tinha poucas janelas, né? O gótico, justamente, ele vai libertar a arquitetura da massividade das paredes e vai poder introduzir as janelas e os vitrais, e haja os vitrais, né? Aqui eu comentei sobre Sainte-Chapelle. Essa Sainte-Chapelle, aqui a rosácea dela é flamejante, mas a original era radiante. Era a capela particular de São Luís. Nossa, como São Luís gastava, né? Ele fez essa capela para ele. Ele fez essa capela para as relíquias da paixão, que ele honrava, né? Então ele fez essa capela para as relíquias da paixão. E é uma joia que até hoje as pessoas vão ver em Paris, né? O chão dela era todo de mármore branco e quando vinha a luz entrava para os vitrais e refletia todo o colorido dos vitrais no chão. Então é uma coisa bastante impressionante. Isso tudo fez a Idade Média, tá? Isso, né? Acontece por quê? Porque na Idade Média se tinha noção de hierarquia, tá? São Tomás, isso aqui o Melo deu uma aula a respeito, né? Eu só dou de passagem. São Tomás, ele comenta, né? Que todo ser inteligente atua conscientemente em ordem. Ora, Deus é inteligente, logo, Deus fez tudo em ordem. A ordem exige desigualdade.
Logo, Deus fez tudo com desigualdade. Eu não posso pôr uma lista alfabética onde só tem Maria em ordem. Não dá. Eu não posso pôr em ordem um monte de livros iguais. É impossível. Né? Como é que eu vou pôr ordem em um monte de coisas iguais? Eu não posso pôr ordem num monte de par de meias exatamente iguais. Né? Para ter ordem, as coisas têm que ser desiguais. Né? Então, para haver ordem no mundo, tem que haver desigualdade. Ora, o grau de ordem é a imagem da inteligência ordenadora. Né? Quando a gente entra num lugar que é extremamente ordenado, a gente louva quem ordenou. Né? Quando a gente vê um estudo com muita ordem, a gente fala, puxa, né? A gente entra numa catedral e vê toda aquela ordem arquitetônica, a gente fala, nossa, fantástico. Quem construiu isso? Assim também, então a ordem, ela espelha a inteligência que está por trás daquela ordem. Quando a gente entra em quarto de menino, por exemplo, a gente fica chocado, né, com a inteligência que desordenou aquilo, né? Então, a ordem é um espelho da inteligência. Ora, como tem que ser o espelho da inteligência de Deus? Tem que ser uma ordem colossal. Por isso tem que haver uma desigualdade colossal no mundo. No entanto, essa desigualdade ela tem que ter equilíbrio, né? Então isso aqui é um argumento que São Tomás dá para mostrar que a desigualdade é um bem. Por que a desigualdade é um bem? Porque ela mostra a inteligência ordenadora de Deus. A igualdade, ela não mostra nada da inteligência de Deus, justamente ela vai contra aquilo, a imagem que Deus quis pôr nas coisas, né? Entretanto, fazendo uma ressalva, o Melo explica isso na aula dele, né? A gente tem o homem, todo homem, a natureza humana, ele tem corpo e alma, né? O homem, por ter corpo, ele tem alguns direitos naturais. Por ter alma, e dentro da alma tem inteligência, vontade e sensibilidade, tem direitos naturais que são iguais para todo mundo. Então, todo homem tem corpo e alma. Por ter corpo, todo homem tem direito à liberdade, a se movimentar. Por isso que a escravidão é um absurdo. Por ter corpo, todo homem tem direito a comer. Por ter corpo, todo homem tem direito, diante das possibilidades, a casamento. Tem direito a ter teto, né? Então, os mendigos na rua, o Estado tem que cuidar deles e tem que prover, ainda que eles não trabalhem, tem que prover casa e alimento. É lógico, não precisa dar para eles um palácio, né? Nem caviar, né? Mas eles têm que ter o necessário para sobreviver. Assim como também numa tragédia, qualquer coisa dessas, né? Esses países que têm grande fome, as outras nações têm que intervir para auxiliar, porque é um direito natural do homem, tá? A mesma coisa na alma. Né? Por ter alma e ter dentro da alma inteligência, todo homem tem direito à verdade. Por ter vontade, todo homem tem direito a amar o bem. Por ter sensibilidade, todo homem tem direito a amar a beleza. Esses são direitos naturais do homem, que são iguais em todo. Apesar disso, a gente tem os direitos acidentais. O que são os direitos acidentais? Acidente é o ser no outro. Então, por exemplo, essa mesa é um plano horizontal sustentado. Isso é a natureza dela. Isso faz dela a mesa. Ela ser de madeira, ela ser vermelha, ela ser azul, ela ser redonda, ela ter 3 pés, ela ter 8 pés. Isso não muda a natureza dela, que é plano horizontal sustentado. Isso é um acidente nela, é um ser no outro, é uma característica acidental. Assim também o homem. O homem é animal racional, tem corpo e alma. Ser baixo, por ser baixo ele não deixa de ser homem. Por ser calvo, ele não deixa de ser homem. Por ser inteligente, ele não deixa de ser homem. Por ser burro, ele não deixa de ser homem. Isso é acidente, não é essencial no homem. Assim, os direitos naturais do homem são iguais. Os direitos acidentais são diferentes. É nisso que está a diferença dos homens. Os anjos, eles todos não têm a mesma natureza. Cada um é de uma espécie diferente. Portanto, eles são mais diversos do que o homem. O homem não. O homem é igual na natureza. Só que nos acidentes é diferente. Assim, um homem honesto tem mais direitos do que um homem desonesto.
Um homem trabalhador tem mais direitos do que um homem que não trabalha. Um homem inteligente tem mais direitos. Um homem que é alto tem direito a ser jogador de basquete. Um homem que pinta muito bem vai ter direito a fazer uma tela para pôr numa sala ou para pôr num palácio, qualquer coisa assim, né? Dos acidentes provém direito. A nossa sociedade moderna fala que não. Todos os homens são iguais, né? Tem que dar tudo igual para todo mundo. O comunismo, que é o final de tudo isso, vai falar a mesma coisa. Todos os homens são iguais. Os direitos acidentais não mudam, tá? Na Idade Média, a Idade Média ela reconhecia essas diferenças entre os homens, tá? E por isso tinha sociedades que se fala eram sociedades estamentais, de casta e tudo mais. Casta a gente tem na Índia, onde uma pessoa nasce lá Brahmani, vai morrer Brahmani. Nasce pária, vai morrer pária, por causa de leis e de regras rígidas. Aqui, a sociedade medieval, a gente tinha um clero, que eram aqueles que se sacrificavam dando a vida pelos votos de obediência, castidade e pobreza, né? Quer dizer, davam tudo. Então eles faziam o maior sacrifício. Então eles estavam no cume da sociedade e eles tinham os maiores benefícios, né? Porque o sacrifício lhes rendia esses benefícios, né? Do outro lado a gente tinha a nobreza, que dava o sangue, né, para proteger os camponeses. Embaixo deles a gente tinha a burguesia e os camponeses. A burguesia ela vai ter diferentes pesos na Idade Média, na Alta Idade Média, na Baixa Idade Média. Ela vai surgir muito fortemente na Baixa Idade Média, mas ela entrava como uma classe, tá? Essa sociedade, então, era uma sociedade estática, onde a pessoa nascia camponesa e ia morrer camponês. A pessoa nascia burguesa e ia morrer burguês. Nascia nobre e morria nobre. Nascia do clero e ia morrer do clero. Mentira, né? Já a mentira está aí no clero. O pessoal do clero, os padres não tinham filhos. Então, como é que a pessoa ia transmitir hereditariamente a clericidade para a geração? Eram membros de outras classes que integravam o clero. Era difícil subir, mas a gente vai ter vários casos. Vai ter, por exemplo, o Suger, que era filho de camponeses e virou regente da França. Ele não só virou do clero, como quando o rei foi para a cruzada, ele ficou do lugar do rei da cruzada. A gente vai ter o Papa Gregório VII, né, que também era filho de camponeses e chegou ao papado. A subida era difícil, como toda subida. Na nossa sociedade, todo mundo quer ser milionário? Todo mundo quer ser milionário. É difícil subir? É sempre difícil subir. E é natural que seja assim, porque a subida, ela vai garantir com que os cargos mais importantes sejam ocupados pelos aqueles que têm mais capacidade ou mais virtude. Virtude não significa aqui virtude, santidade, mas virtuosidade, né? Virtude sob um determinado aspecto de força moral, ou inteligência, ou capacidade e tudo mais, né? Então, cada um na sociedade tinha o seu papel, mas tinha um escalonamento grande. Dentro do clero, a gente tinha uma hierarquia grande. Então, a gente tinha o papa, os cardeais, os bispos, os arcebispos, os padres. Não, isso no clero secular. No clero regular, a gente tinha os abades e os monges, e dentro do monastério tinha toda uma hierarquia. Então, era tudo hierarquizado. A sociedade refletia muito a Deus. Dentro da nobreza, a gente vai ter em cima de todo mundo o imperador. Depois a gente que era rei de reis. Depois a gente vai ter o rei, que era duque de duques. Abaixo dele a gente vai ter o príncipe real, o infante e o duque. O duque era conde de condes. E o conde era barão de barões. Então a gente vai ter todo um escalonamento que mostrava a hierarquia. Dentro da burguesia, a gente tinha vários graus, né? A gente tinha os juízes, os advogados, que eram chamados ainda doutores com os médicos, né? Por isso que mesmo hoje, mesmo que não faça doutorado, tá? A gente chama juiz, o advogado de doutor, e chama médico de doutor. Isso porque eles tinham esse grau de doutor pelas universidades medievais, eles estudavam. Depois a gente tinha os professores, e abaixo deles os comerciantes. E dentro de cada classe dessa tinha uma série de divisões, né? Dentro dos camponeses, a gente vai ter o mestre, que era o superior de todos, que ensinava o ofício para eles, tinha um companheiro que trabalhava com ele e o aprendiz,
né? Então toda a sociedade medieval, e a gente podia descer mais fundo ainda nela, era toda cheia de hierarquia. E aí vai vir a Reforma Protestante. Lutero, tá? Isso aqui é só, como eu disse, um índice, vai ser o primeiro que vai propor a igualdade religiosa. Ele vai querer fazer igualdade através do livre exame. Então, por que o clero tem que instruir os outros? O Espírito do Santo atende a domicílio. Então eu chamo o Espírito Santo, eu sou instruído. E eu consigo ler a Sagrada Escritura. Eu não dependo da interpretação de papa, de bispo, de padre. Eu mesmo consigo interpretar esses textos. Então o fiel é iluminado diretamente pelo Espírito Santo. Como consequência, ele vai passar o poder para a nobreza. Cada chefe, cada príncipe é chefe em seu estado, tá? E ele vai começar a desmoronar a sociedade medieval. Ele vai deixar de dizer, de respeitar a hierarquia. E ele vai afirmar a bondade da igualdade. Ele vai tirar o peso da desigualdade acidental, né, que fazia do clero, dos sábios, tá? Essa sociedade medieval, Platão fala dela, fala que toda sociedade tem que ter aqueles que produzam. Mas não adianta ter quem produz se não tem quem comercializa. Quem comercializa tem dinheiro. Então você tem aqui os camponeses e comerciantes. Não adianta ter quem comercializa se não tem uma polícia, porque se tem dinheiro pode haver roubos. Então tem que ter uma classe militar, que é a nobreza. Mas não adianta ter a nobreza, que vai ter a força, se não tem a classe dos sábios, que deve imperar na sociedade. Então Platão já vê todo esse escalonamento. Aqui não, tire os sábios, né? Não tem que haver sábios. Então o poder passa a ser a força, o poder passa a ser a nobreza. Não é à toa que Henrique VIII, né, vai se tornar papa, e os reis da Inglaterra são papas até hoje nos seus estados. Eu sou chefe da religião no anglicanismo, né? Isso, apesar de Luís XIV não ter feito, vai ser até mais gritante que o Luís XIV. Luís XIV vai ser o monarca absolutista, tá? Da Europa. E ele vai justamente tomar o epíteto de sol, né? Os reis, eles tinham, até é bonito isso aqui, que a gente vê como são os reis, né? Até São Luís, todo rei, não tinha essa história de Luís I, Luís II, Luís III e tudo mais. Os reis eram conhecidos por um apelido, né? Por dizer que dava designação. Então a gente vai ter Carlos o Gordo, Felipe o Belo, e era assim que os reis eram conhecidos. São Luís, ele era conhecido, quando ele por ser tão justo, tão bom, deram o nome dele de Luís o Santo. E por humildade, ele vai dizer que não queria ser designado assim. Então vai começar as contagens. Então ele vai se fazer chamar por Luís IX, né? Então, para justamente esconder. Esse aqui não. Ele vai se fazer chamar de volta do Rei Sol. Eu sou o Rei Sol, né? Eu sou o Sol. Ele toma lugar do Sol na igreja. Ora, Inocêncio III, ele tem uma carta encíclica onde ele comenta, né? Ele não é uma bula, mas ele faz uma comparação bem bonita, falando a respeito da luz, dos dois luzeiros que Deus fez. Então, mais ou menos assim, né? Deus fez no mundo 2 luzeiros, um para iluminar o dia e outro para iluminar a noite. O luzeiro que Deus fez para iluminar o dia, o sol, né? Ele simboliza a igreja, que deve cuidar das coisas espirituais, daquilo que é dia. O luzeiro que Deus fez para iluminar a noite, que é a lua, ele simboliza o Estado, que deve cuidar das coisas materiais. Mas a luz da lua vem do sol. Assim também, a luz do Estado tem que vir da igreja. É a igreja que ilumina o Estado. É a igreja que direciona o Estado. Isso aqui ele está falando, uma coisa interessantíssima, muito bonita, né? Dizendo, por exemplo, que a igreja, que o Estado não pode fazer leis contra a igreja. Então, se o Estado faz a lei do aborto, por exemplo, ou aprova certas coisas que são contra a moral e são contra a igreja, o Estado não tem direito de fazer isso, né? Porque ele tem que tirar a luz da igreja, né? Aqui Luís XIV, que é o Estado, se faz chamar de Rei Sol. Ele ia para as festas fantasiado de sol,
né, para baile de máscaras, ninguém sabia que era ele, né, e não só isso, ele vai criar Versalhes, que está aqui, e vai, dentro de Versalhes já existia, né, mas ele vai fazer reformas em Versalhes, e dentro de Versalhes ele vai fazer uma suntuosidade enorme, com centenas e centenas de quartos, e vai trazer toda a nobreza para morar lá, domesticando a nobreza. Então, como eu comentei, ele vai pegar os príncipes, os duques, que antes era gente que cuidava de coisas importantes do Estado, e eles deviam, por exemplo, trazer para ele as peças de roupa quando ele acordava de manhã. Então, quando ele acordava de manhã, sempre num ritual, ele se fazia vestir com essas pessoas. No fim da vestição dele, tinha mais de 100 pessoas no quarto dele. O príncipe de sangue trazia a manga direita da camisa dele, o outro a manga esquerda, a calça, outro o sapato, né? Então era uma coisa doentia. Depois, quando ele ia comer, tinha sempre uma enormidade de pessoas para ver ele comer, né? Nas refeições ordinárias que ele fazia durante o dia, o frango real era trazido por um nobre, tinha coisas, o vinho era trazido por um padre, não sei quanto, a criança deles, as filhas deles tinham mais de 100 babás, mais de 30 babás, o serviço de boca dele tinha mais de 200 pessoas, então ele era um sol, ele devia ser adorado, e ele vai provocar o apodrecimento dessa nobreza, que vai passar a viver no palácio, atrás do rei, sempre atrás do rei, né? Esse vídeo aqui ele mostra um pouco da reforma de Versalhes, né? E ele tem um trecho interessante que eu queria mostrar para vocês, que é a planta do palácio, justamente. Quando a gente vai visitar um palácio da Inglaterra, a gente fica, são muito bonitos, né? E a gente fica dentro de lugares que são usados, então eles afastam. É meio ruim de você ir lá nos quartos, porque eles põem aquelas cordas lá direcionando a visita, você fica meio perdido. Em Versalhes não. Em Versalhes você entra e você consegue ver todos os apartamentos com uma facilidade extrema. Então aqui, por exemplo, temos os apartamentos do rei, os da rainha estão do outro lado. Você entra por um corredor aqui, isso aqui é o que vai virar depois o Palácio dos Espelhos, isso aqui dá para o Jardim Versalhes. Você entra por aqui, você vai andando, você vê um quarto, depois você vê outro quarto, você vê outro quarto, você vê outro quarto. Eles põem só aquela cordinha aqui estão as janelas e você consegue ver tudo numa reta só, né? Então, vocês perceberem, né? Quem faria uma casa assim? Tá? Pra você ir numa sala, você tem que passar pelo quarto do rei. Você ir na outra sala, você tem que passar pelo outro quarto. Você ir não tô brincando, né? Mas você ir na cozinha, você tem que passar pela despensa e pela sala principal e pro quarto do rei. Quer dizer, que planta louca é essa? Evidentemente tem uns anexos aqui que tinham os caminhos que eles usavam, mas as pessoas passavam por aqui, tá? Passavam por aqui. As salas são como vitrines, porque a vida no barroco, nesse período, era uma vitrine. E o rei queria aparecer. E o interessante de tudo isso, né, é que se a gente olhar para o quarto do rei, a suíte do rei, lógico, não podia senão ficar no centro. Ficava no centro de tudo, tá? O lugar... Vamos ver se aqui vai aparecer... Aqui. O palácio é extremamente simétrico, como era a arte desse tempo, né? E todo simétrico. E aqui vocês têm, né, o quarto do rei. Onde está o quarto do rei? O quarto do rei está na Cour de Marbre. Então, se vocês derem uma olhada aqui nessa arquitetura do colégio, do palácio, vocês têm 2 pavilhões. Nesses 2 pavilhões, eles dão ênfase no centro, lógico. Por que mulher usa brinco? Para dar ênfase no rosto. Por que quadro tem moldura? Para dar ênfase na figura. Aqui também, essa simetria, ela serve para valorizar o Então, você tem 2 pavilhões, na verdade, você tem 3, né? Os 2 laterais, para dar importância para o primeiro. Aí, aqui nesse pavilhão central, você tem 3
3 divisões. Essas 2 laterais dão importância para ele. Mas não só isso. Você tem 3 andares. Esses 3 andares dão importância para o andar do meio. Mas não só isso. Você tem 3 janelas. As 3 janelas dão importância para a janela do meio. Então é tudo centrado nessa janela. O palácio inteiro existe para essa janela, que está simétrico com todo o jardim. O jardim é imenso. Você vai dessa janela, você faz uma linha para todas as outras coisas. E o que você tem aí dentro, né? Você tem o quarto do rei, que vocês viram aí, né? O que parece o quarto do rei, se a gente for olhar? Olha só, aqui é a cama dele, que passando tanta gente, tinha que ter essas coberturas, né? Ela parece o quê? É um sacrário, tá? Então você tem aqui a balustrada, que dividia as coisas, como você tem a mesa de comunhão, e aqui você tem a janelinha do sacrário, né? Porque o rei é a divindade, tá? O rei é Deus. E as pessoas, quando passavam no quarto do rei, passavam muita gente, faziam uma vênia para a cama dele, né? Então uma adoração. É justamente o rei que se põe aí como centro do universo, como centro de tudo, tá? Aqui, então a gente começa a nobreza, ela usurpa o direito do clero, né? Então ela vai tomar o direito do clero. E aí, não só isso na coisa, a gente vai ter ainda o renascimento, né? O renascimento vai fazer a mesma coisa, não vou me estender muito sobre isso, mas o renascimento vai colocar a volta da cultura pagã, o homem como centro de todas as coisas, o Estado como superior da igreja. Isso aqui eu repito de uma outra aula minha, mas é que é muito emblemático. Isso aqui é uma gravura de Leonardo da Vinci, né? E ele faz essa gravura uma mostra muito grande dessa ideia. Os pintores renascentistas, eles vão se esconder muito nas telas com as ideias deles. Mas as gravuras eram coisas que passavam de uma mão para outra, que tinham uma velocidade e uma perenidade muito maior, por isso que eles vão ser muito mais explícitos. Então ele coloca essa gravura, onde ele coloca o quê? Primeiro a gente identificando as figuras, ele põe aqui um lobo, tá? Já digo que é um lobo, é meio difícil de identificar. Ah, é um boi. Não, porque boi não tem pata, tem casco, né? Essa daqui tem pata com as garras divididas. E tem um rabo aqui também, né? Ele tem um rabo de cachorro, tem focinho de cachorro, tem orelha de cachorro. Então é um lobo, né? É uma loba. Essa loba, ela tá numa barca. Ora, a barca da loba, né, é Roma, é símbolo de Roma, né? A loba até hoje está em todas as esquinas de Roma, porque a loba foi a que amamentou os gêmeos, Rômulo e Remo, tirados do Tibre, que foram os fundadores lendários de Roma. Então, a loba também faz alusão à mesma guerra que estava tendo na época, a disputa que estava tendo na época de Leonardo e anterior, e até a época de Leonardo, dos guelfos e gibelinos. Os guelfos, Welf, que vem de 2 famílias alemães, gibelinos dos Weibelins. Os Welf eram uma família que era partidário ao Papa. Os gibelinos partidário ao imperador. Leonardo sempre viveu muito mal de dinheiro e tentava conseguir dinheiro de todo lado e vai ser mais das vezes financiado pela nobreza, pelos nobres. E os nobres que davam dinheiro para ele, é ele que vai defender esses nobres. Então aqui você tem a loba na barca, ela representa a igreja. E do outro lado você tem uma águia em cima de um globo, né, de um orbe, coroada. Tá? Então é toda a figura, a identificação com o império. Então aqui ele põe as 2 casas. Ele põe o Estado e a igreja. E o que ele está dizendo nessa figura? A loba está toda procurando um caminho, com um timão que é uma bússola. Ela procura o caminho no mar tempestuoso. A águia não, ela está fincada naquilo que é estável. E do peito dela, ela é o centro do quadro, apesar de não ser o centro geométrico, sai uma luz. E essa luz, o raio maior, atinge o norte da bússola. Então, o que ele está dizendo? A igreja tem que se guiar pelo Estado. É o Estado que dá o norte para a igreja. Ele está contrariando a bula a carta de Inocêncio III, que fala que a luz da lua vem do sol, a luz da igreja a luz do Estado tem que vir da igreja. Aqui para ele,
a luz da igreja tem que vir do Estado. É Luís XIV, é o Rei Sol, né? É o Estado sobre a igreja, tá? E aí, isso vai ser no Renascimento fruto de uma série de ataques. Por exemplo, isso aqui é de Bosch, só para vocês verem que tem vários exemplos. Aqui vocês têm um diabo, né? E ele está devorando, tem um peixe devorando outro peixe. Peixe por quê? Porque o acróstico dos mártires romanos, né? Dos cristãos das catacumbas romanas, que eles usavam era ictus, né? Que fala Jesus Cristo Salvador dos homens. E eles se escondiam assim para não ter as catacumbas profanadas. Então eles desenhavam um peixinho e todo mundo que olhava o peixinho sabia que eram cristãos. Então o peixe, tá? Fora que isso tem uma alusão nos evangelhos, Nosso Senhor fala, escolhe como apóstolos pescadores e fala que eles vão ser pescadores de homens, né? Então essa alusão do fiel como peixe, tá? Não é só pelo nome. Aí o Bosch usa aqui, né? Então isso aqui é o peixe, que é uma igreja, ele põe uma torre em cima. E esse peixe está comendo outro peixe. E é um diabo que está empurrando ele para dentro. Mas esse peixe, que tem carinha de peixe, não é um peixe. É um escorpião. Porque é isso que é a igreja para o Renascimento. Ela tem uma cara boa para frente, mas por trás ela é um escorpião. Tá? E como esse, tem vários outros símbolos. Esse aqui é mais direto até. Tá? Aqui ele mostra umas gravuras do Bruegel sobre a paciência. E ele mostra lá uma coisa esquisita, né? Em cima de um ovo, tá? E que é esse ser aí, né? Esse ser aqui, ele tem o chapéu do Papa, tá? E dentro do chapéu, para não ter dúvida, ele tem as duas chaves que tá no escudo papal. Então é Pedro. Por que ele era tão descarado isso aqui? Porque é gravura. Nas gravuras eles eram mais descarados. E não só, né? Aqui no chapéu, caindo do chapéu, tem duas bolinhas, tá? Isso aqui ele usa em outros quadros, dá pra ver, desculpa. Aqui e aqui. No cinto dele também tem um bilhete, tem duas bolinhas caindo. Essas duas bolinhas são a bula papal. Bula vem daí, o Papa fazia um pergaminho, colocava o anel dele como chancela e caíam duas bolinhas. Então aqui ele está falando que o Papa é isso. O que o Papa está fazendo? Está cavalgando a nobreza, né? Está atacando tanto o Papa quanto a nobreza aqui. Isso aqui é um nobre, ó, a fumaça que sai no chapéu dele é na forma de pluma, de nobreza. Mas o interior deles, a frente, até parece alguma coisa, né? Tem uma florzinha na mão, quer dizer, se posa disso. Mas o interior é o quê? É um ovo vazio. O interior é um galho seco, tá? E olha só, né? Olha só o quadro no geral. Olha a linha que ele faz no quadro. Então, se a gente traçar uma linha aqui, né? Esse cavaleiro, que é o Papa, ele está trazendo para um mundo plácido, porque nessa zona você ainda não tem essa confusão toda, né? Se a gente traçar essa linha aqui, esse caos. Então, de um lado a gente tem uma fumaça, uns diabos lá, do outro um sol, mas o sol está se pondo, ele está indo embora, porque está chegando a desolação para o mundo que vem pela igreja cavalgada pelo Estado. Então, isso não serve. Isso não serve, tem que se libertar da igreja. E como esse, tá? A gente teria aí outros quadros, esse aqui também, só falando rapidamente, ele se diz no Catecismo de São Pio X, né? Fora da igreja não há salvação. Por quê? Porque assim como os homens que não estavam dentro da barca morreram afogados, assim também quem está fora da igreja não vai se salvar. Aqui ele faz o contrário. Então aqui é o juízo final, Cristo julgando. Isso aqui é o Bruegel, uma gravura dele também. Os felizes indo para o céu e os condenados indo para a boca desse peixe, que é a igreja, mais uma vez. Só que como que eles entram na boca da igreja? Só dá para entrar se entrar na barca. Tá? Então, para ir para o inferno, você tem que entrar na barca. Quer ir para o inferno? Entra na igreja. Tá? As gravuras renascentistas muito contra isso. Aqui também é um quadro famosíssimo dele, o Triunfo da Morte. E nesse Triunfo da Morte, ele põe lá num dos cantos, né, as caveiras que estão matando todo mundo. Isso aqui fala que ele faz uma alusão à peste. E essas caveiras, elas estão numa espécie de barca de cimento, tá? Uma barca pesada. E são 12. Estão vestidos como os 12 apóstolos, com as trombetas.
tá? E tem a cruz ainda, para não ter dúvida que a igreja tem a cruz. Então, presidindo toda essa morte, porque a igreja traz a morte. Só tem uma caveira, que é a única do quadro que está desolada. Provavelmente é Judas, né? Que não partilhou da sorte que ele diz dos 12. Então, isso vai fazer a reforma protestante. A reforma protestante, então, ela vai eliminar o clero e ela vai pôr a nobreza acima do clero. Então, aquela escada vai começar a ter um distanciamento, né? Que na Revolução Francesa, eu vou falar rapidamente sobre ela, isso vai se prolongar. A Revolução Francesa, o que vai fazer? A Revolução Francesa, a reforma protestante, ela foi contra o clero. A Revolução Francesa, ela vai ser contra a nobreza. Ela vai dizer que por quê? Né? A partir do princípio, do momento que Lutero estabeleceu que a igualdade é um bem, a Revolução Francesa vai perguntar, mas por que quem é rico tem que estar abaixo de quem nasceu num berço de ouro? Né? Então todos temos que ser iguais. Né? Quem tem dinheiro também pode comandar a sociedade. Tá? Aqui eu não vou comentar o caso da Maria Antonieta, né? Porque a gente está se prolongando no tempo, mas a Revolução Francesa vai propor uma igualdade política, abolição de títulos. Para isso vai fazer o guilhotinamento de Luís XIV e vai declarar como ideal, né, igualdade, liberdade e fraternidade. Fraternidade por quê? Porque ela não fala de caridade, porque a caridade pressupõe superior e inferior. Fraternidade pressupõe iguais, tá? E nisso vai espalhar uma série de revoluções liberais pela Europa. Aqui a gente vai ter nessa gravura, tá? Mostrando Luís XVI sendo decapitado, né? Luís XVI vai ser uma das causas da Revolução, porque era uma pessoa extremamente apática, vai ter várias chances de barrar a Revolução e não vai fazer. Eu nem me estendo muito mais sobre isso, porque o Melo recentemente deu 2 aulas que estão na internet, que ele trata bem do tema. Mas justamente na Revolução Francesa, a gente vai assistir esse guilhotinamento da nobreza, né? Então a nobreza vai perder a sua função e vai se colocar um império da burguesia, a burguesia no poder. Ora, de todas as coisas, a burguesia no poder é a coisa mais que é a nossa sociedade, né? É a coisa mais injusta, né? Porque os sábios no poder, como era o clero, né? A nobreza no poder, né? Então aqueles que se sacrificam, que dão a vida, como os nobres davam na Idade Média, agora o dinheiro no poder, né? É lógico que isso vai gerar uma nova rebelião. Aqui você tem uma escada muito mais difícil de subir, né? Então você tem um povo lá embaixo e a burguesia lá em cima. Como é na nossa sociedade, que os marxistas todos criticam. Uma sociedade extremamente desigual, onde uma porcentagem mínima da sociedade tem a porcentagem máxima, quase a porcentagem máxima das riquezas e os pobres não têm nada, né? Então, a gente vai ter a revolução que vai suceder a essa, vai ser a Revolução Russa, né? O comunismo, ele vai pretender a igualdade completa, a abolição de todo o direito de propriedade. Por que quem tem dinheiro tem que ter poder, né? Isso aí não tem razão. Então, todos somos iguais, todo mundo tem que ter os mesmos direitos. Tudo pertence ao Estado, tá? Ateísmo completo, eu esqueci de mencionar, né? Mas na Idade Média, a gente vai ter a igreja acima do Estado, tá? Na Idade Moderna, a gente vai ter o Estado acima da igreja. Na Revolução Francesa, a gente vai ter fora a igreja, né? O Estado é laico, o Estado não depende da igreja. Na Revolução Russa, mata a igreja não tem que nem existir, né? Então não tem que ter situação nenhuma, tá? Aqui a gente vai ter então a abolição de toda a religião. Toda a religião vai ser considerada fanatismo. Na Revolução Francesa a gente vai ter isso, porque em todos esses movimentos a gente vai ter sempre o extremo. Em Lutero a gente já vai ter os anabatistas,
que eram comunistas, né? Que vão tirar as últimas consequências, tá? Na Revolução Francesa a gente vai ter a Revolução do Babeuf, que vai ser comunista, vai tirar as últimas consequências. E aqui, na Revolução Russa, a gente vai ter, além de tudo, o anarquismo, né? Que vai querer falar, não, nem Estado, ninguém acima de ninguém, ordem nenhuma. O anarquismo é o império da completa desordem. E isso aqui a gente vai ter os frutos da Revolução Francesa. Tem um livro conhecido, muito famoso, que é o livro negro do comunismo. E nesse livro, eles dão os dados lá para baixo. É um livro feito por pessoas de tendências socialistas, que fazem uma contabilidade das mortes, né? Então se fala na China, que na China houve 65 milhões, né? O número que normalmente se usa, dessa tabela é 65 milhões, mas que normalmente se usa são 70 milhões de mortos, tá? A União Soviética, 20 milhões, Camboja, 2 milhões, Coreia do Norte, 2 milhões, Afeganistão, 1,5 milhão, Vietnã, 1 milhão, Europa Oriental, 1 milhão, América Latina, 150 mil. Então, esses números estão bem comedidos, né? Isso aqui vai acontecer por conta do estabelecimento da igualdade. Vai ser querer igualdade em tudo. Então, na União Soviética, vai querer fazer a igualdade completa através de uma reforma agrária compulsória e forçada, tá? Stalin vai falar que tinha que se matar umas 60 mil pessoas. Então ele condenava os burgueses a morrer. Só que ele não vai parar nesse número. Ele vai, como vocês viram aí, matar mais de 20 milhões. Alguns condenados para morrer, outros vão morrer de fome, tá? O caso chinês, que é o pior de todos, né? Aqui, os mortos de fome todos, né? É pior ainda. Isso aqui é muito interessante, porque ele está gravado na pirâmide da China. Não dá para dizer que não houve. Isso aqui é a pirâmide muito oprimida, né? As linhas saíram tortas, mas é a pirâmide da China, tá? Que tem aí todos os problemas aí da questão de controle de natalidade e tudo mais. Mas aqui a gente tem uma coisa interessante. Uma pirâmide etária são 2 gráficos por idade. Então aqui as crianças de 0, 2, 4 e assim vai, né? Esse lado, se eu derrubar para cá, vai dar um gráfico das mulheres. Esse lado, se eu derrubar para cá, vai dar um gráfico dos homens. Eles são paralelos, normalmente tem pouca variação, uma variação de 1%, 2% entre homens e mulheres. E aqui tem uma coisa interessante. Nas pirâmides, por exemplo, da Europa, a gente facilmente encontra as guerras mundiais lá, porque ele dá uma facada na pirâmide, tanto nos homens quanto nos nascimentos. Quando é desastre ambiental, a facada é paralela. A pirâmide do Paraguai, com a guerra do Paraguai, morreram 80% das crianças. Então você tem uma facada de um lado só, do lado masculino. Quando você tem desastre, você tem a facada dos 2 lados. Por isso que não parece tão absurda, como é aqui na China. Então aqui na China, nesse pedaço e nesse pedaço, a gente tem uma ausência grande de pessoas. Isso aí são o quê? Os 70 milhões de mortos. Como é desastre, mata igualmente mulheres e homens, né? Não é guerra. Então ela está marcada aqui. E está marcada aqui também. Por quê? Porque essas pessoas, elas tinham cerca de 20 a 30 anos e são os pais desses daqui que não nasceram, né? Aí a gente tem o baby boom, que vem depois, normalmente, de toda a guerra, de toda circunstância maior. Isso aqui é o quê? É o salto para frente do Mao Tse Tung. Esse homem vai ser Ele falava que para a China virar socialista, comunista, ela tinha 300 milhões de habitantes, tem que se matar mais ou menos 200 milhões. Ele não conseguiu. Por quê? Porque ele não era um infeliz, não conseguia nada, graças a Deus, mas não conseguia nada que ele tinha. Esse cartaz aqui, então, é um quadro de propaganda que ele fazia a propaganda do grande salto para frente. Mao Tse Tung vai fazer uma porção de estragos, né? Revolução cultural, toda a guerra de implantação do comunismo e tudo mais. Mas esse grande salto para frente vai ser uma das coisas que vai causar maior mortandade. Olha como ele representava bem, mais ou menos como na Coreia agora a gente tem toda aquela campanha, né? E aí a gente vai ter os dados. Então, em 1959, eles queriam a produção chinesa, isso são dados que não eram verdadeiros, era de 50 milhões de toneladas a produção de ferro. E eles queriam suplantar os Estados Unidos, tá? Um monte de coisas falsas. Então, o que esse louco vai fazer do Mao Tse Tung? Ele vai mandar as pessoas fazerem fundição no fundo do quintal deles. Essas coisas aqui que vocês veem são, aqui dá pra ver melhor, tem uma outra foto, acho que aqui dá pra ver melhor, são fundições de ferro,
que as pessoas deviam entregar ferro para o governo ter uma quantidade de ferro enorme, tá? Isso aqui eu estou pegando um caso dentro da Revolução. E o que acontecia? Como é que as pessoas iam achar ferro? Não é em todo lugar que tinha ferro. Então o que ele mandava fazer? Derrete as suas panelas. Você tem coisa de ferro em casa? Derrete. E as pessoas derretiam maçaneta de ferro, porta, prego, porque tinha um limite de ferro para entregar. Ora, como é que você vai sem ferro? Você volta, você sai, você voltou para a idade da pedra, né? Sem o ferro, mas tem que entregar. Isso aqui são as barras de ferro caseiras, feitas pelaquela pessoa. Vocês vejam que essas aqui ainda estão um pouco melhor. Essas outras aqui feitas de barro, de tudo mais, né? Então ele mandou pegar tudo. Para fazer isso, então não podia cozinhar, né? Porque não dá para cozinhar. Então ele vai proibir todas as pessoas de comer em casa. Ele estabelece o que o Stalin vai fazer também, refeitórios públicos. No Stalin, se você tinha um cartão, não era um cartão, né, mas um direito de alimentação, uma licença de alimentação, que ele tirava daqueles que ele não confiava. Por isso que a gente vai ter na Rússia casos seríssimos de canibalismo. Né, uma coisa chocante. Aqui na China também, né? Um pai indo na delegacia, me prende. O que aconteceu? Eu comi meu filho. Né? Uma coisa monstruosa, brutal. Aqui também, eles estabeleciam esses refeitórios públicos, a pessoa só podia comer lá. A ração que se dava lá era menos que a de Auschwitz. Menos que a de Auschwitz para as pessoas normais. É lógico que vai gerar uma fome imensa. Eu contei para vocês um caso que é emblemático, né? De um menininho que tá com uma pedra num oficial de alta patente lá, quando fazia uma viagem. Aí isso era pena de morte. Então o oficial chama o menino e fala, eu vou te matar. Né? Por que você fez isso? Mas antes de te matar eu quero saber por que você me atingiu. E o menino diz, conta, né? Conta a história, então, que ele vivia com a família e que toda a família dele morreu de fome. Só sobrou ele e o irmãozinho, que era bebê que a mãe amamentava e que amamentou até morrer. E que ele ficou com o irmãozinho no colo e ele não sabia o que fazer, não tinha o que fazer com o menino morreu de fome no braço dele. Né? Então perdeu tudo. Essa fome vai matar. E Mao Tse Tung queria que morresse. Era uma diretriz do governo, como era do Stalin. Aqui ele vai então mandar fazer essas fundições. Depois que ele faz o caos na China e obriga todo mundo a entregar esse ferro, né? Isso aqui eram as barras de ferro que ele produziu. Essas barras de ferro não tinham valor comercial. Ele joga tudo no lixo. Tá? Então ele joga tudo no lixo. Quer dizer, esse homem, ele morreu de fome. Deu uma doença nele. Ele não conseguia comer. Então ele foi morrendo aos poucos de fome. Ele vivia cercado de livros, ele proibia todo mundo de ler. Os livros na China só podiam, depois da Revolução Cultural, só podiam ser lidos livros que tivessem a cada 2 páginas uma citação do nome dele. Né? Ele podia ler o que ele quisesse. Tá? Ele vivia na casa dele, ele tinha cortinas grossas em todas as janelas, porque ele tinha fotofobia. Lógico, um morcego desse não podia ver a luz. Ele e a Madame Mao, que era casada com ele, que ele odiava. Essa Madame Mao, ela era tirânica, mandava matar por tudo. Eles viviam em casas separadas porque ele não suportava ela. Mas ela não deixava os funcionários entrarem perto dela andando normal. Todo mundo na China, inclusive ela, para horror dela, tinha que usar o mesmo uniforme caqui, com uma estrela vermelha, né? E ela se irritava se ouvisse o barulho da calça raspando na outra calça. Então os funcionários tinham que entrar perto dela andando de perna aberta. Tá? A temperatura da casa era regulada no inverno e no verão. Coisa doida. Mandava buscar comida de longe, um monte de luxos. E eles morriam de fome. Né? Isso que vai fazer o comunismo. E o comunismo vai tirar a última escada da sociedade. Para o comunismo você tem o Estado lá em cima e o povo aqui embaixo. Esse Estado era um partido. Né? Então alguns membros do partido que tinham todos os privilégios. E o povo lá embaixo morrendo de fome. Né? Então, numa próxima aula, numa próxima aula eu comentaria essa questão da Revolução e dessa tabela, né, que é uma tabela que o professor também fazia, comentava, mostrando o regime, a filosofia e a arte e a economia e as 3 revoluções nesses 4 campos aí, tá bom? Era isso? Vamos rezar? Pai do Filho e do Espírito Santo, amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos. Rogai por nós. São Mauro. Rogai por nós. São Bento. Rogai por Ai, nós. do Espírito Santo.